Fala aí, galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem, tá? Assim como as suas famílias. E dentro do possível, mantenham-se, sabe, em casa, estudando, porque além de ser um ano para vocês, ou pelo menos para muitos de vocês que vão fazer o vestibular e por aí vai, também tem a questão de ocupar a mente, tá? Enfim, vamos começar. Bem, nessa aula a gente vai corrigir os exercícios propostos na semana anterior a respeito da lei de Coulomb para a força elétrica. Eu entendo que alguns problemas na hora da resolução dos exercícios ocorreram, principalmente na parte matemática, envolvendo, no caso, a aplicação da lei de Coulomb. Mas eu espero que com essa aula comentada, essas dúvidas diminuam, mas obviamente eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês quando for necessário. O primeiro exercício fala o seguinte, ó, uma carga elétrica pontiforme Q1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb está distante 20 centímetros de outra carga elétrica pontiforme Q2 igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Todo o sistema está no vácuo, onde a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a nona newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ele quer saber qual é a intensidade da força elétrica entre Q1 e Q2. Apesar disso não ter sido perguntado, mas o que acontece? Como essas cargas elas têm sinais opostos, entre elas a força elétrica é uma força elétrica de atração, beleza? Não foi perguntado, mas é bom a gente ressaltar isso. Então, primeira coisa, pega o raio do lápis e sublinhe o que o problema está pedindo. Está aqui. Qual é a intensidade da força elétrica entre Q1 e Q2? Tranquilo? Então, ó, tá aqui a lei de Coulomb. Para a gente poder substituir, eu preciso olhar aqui para o enunciado e retirar, no caso, os valores das cargas e da distância entre elas. Então, ó, tá aqui a carga Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, a carga Q2 igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, e ele diz que a distância entre essas cargas é de 20 centímetros. Aqui é que ocorre um problema, que é o seguinte, para a gente substituir isso na lei de Coulomb, essa distância ela precisa estar expressa em metros. E observem que a distância ela foi dada em centímetros. Então basta lembrar que de centímetros para metros, a gente pega o valor dessa distância e divide por 100. E aí 20 divididos por 100 é 0,2. E aí observem que está tudo escrito em notação científica. Então não vai fazer muito sentido eu fazer o cálculo me utilizando do 0,2 dessa forma. Então aqui ao lado eu já escrevi o 0,2 nessa notação, tá? Então, ó, com todos os valores é só pegar e substituir aqui na lei de Coulomb, ó. A constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o módulo da carga Q1, que é 2 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a carga Q2, só lembrando que a força aqui, a gente calcula a intensidade dela, o módulo dela. Então, o sinal negativo dessa carga Q2, ele não entra aqui. Beleza? Então, ó, o módulo da carga Q2 é 6 vezes 10 elevado a menos 8, dividido aqui pela distância, que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, e esse ao quadrado, ó, reparem que é da fórmula, tá? Cara, o que tem de física acabou aqui. Desse ponto para baixo é só matemática. Então, olha só, vamos embora primeiro olhar aqui o numerador. O que a gente tem aqui no numerador? Uma série de multiplicações. Então, primeiro a gente multiplica os números. Ó. 9 vezes 2 dá 18, 18 vezes 6 dá 108.
Após isso, a gente tem que multiplicar as potências de 10. Então eu tenho 10 a nona vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a menos 8. E aí observem que isso eu coloquei nesse quadrinho verde que está aqui embaixo. Então, na multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base, que nesse caso é o 10, e a gente soma algebricamente os expoentes. Então eu tenho 9 menos 8, aqui eu tenho 10 elevado a menos 7. Aqui embaixo, no denominador, eu tenho que elevar, no caso, esse produto ao quadrado. O produto de números ao quadrado é o quadrado do produto desses números. Então, aqui eu tenho o seguinte, 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, e aqui nós temos que a gente tem que se utilizar de uma outra propriedade das potências. Quando a gente tem uma potência de potência, a gente mantém a base, que nesse caso é o 10, e a gente multiplica os expoentes. E aí eu tenho menos 1 vezes 2 igual a menos 2. Beleza? Então eu só vou pegar tudo isso e eu substituir aqui. Então eu tenho em cima 108 vezes 10 elevado a menos 7. E no denominador eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 2. Agora eu tenho uma divisão. Como é que a gente faz essa divisão? 108 divididos por 4 dá 27. E aí eu tenho que dividir 10 elevado a menos 7 por 10 elevado a menos 2. Aqui a gente mantém a base, que é o 10, mantém o primeiro expoente, que é o menos 7, e a gente troca o sinal desse outro expoente. Então, como é menos 2, eu tenho que trocar o sinal, vai ficar mais 2. De tal forma que essa divisão aqui dá 10 elevado a menos 5. Cara, isso aqui na teoria até é resposta, mas o 27 não está escrito em notação científica. Então, aqui o 27, como é um número maior do que 10, eu estou escrevendo o 27 em notação científica. Está aqui embaixo. E aí eu tenho aqui, para finalizar, esse produto, que é resolvido da mesma forma como nós fizemos acima. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 5, a gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma algebricamente os expoentes, obtendo 10 elevado a menos 4, e está aqui sombreado a intensidade da força elétrica entre as cargas Q1 e Q2. Bem, o exercício número 2, ele fala que a distância entre duas partículas eletrizadas no vácuo é 1 metro. Suas cargas elétricas são iguais a mais 1 microcoulomb cada uma. Sendo dada a constante eletrostática no vácuo, ele pede para determinar a intensidade da força elétrica com que elas se repelem. Bom, elas se repelem porque observem que as cargas ambas são positivas. Então, no caso, a força elétrica entre elas é uma força de repulsão. De qualquer forma, o que o problema pede, determine a intensidade da força elétrica. Está aqui a lei de Coulomb. Para a gente se utilizar da lei de Coulomb, a gente tem que determinar os valores das duas cargas e da distância entre elas. As duas cargas elas são iguais, a 1 microcoulomb. Então, vocês precisam só lembrar que o micro ele pega qualquer grandeza física e multiplica essa grandeza por 10 elevado a menos 6. Para quem não lembra disso, é só pegar a tabelinha que foi entregue em sala com a aula 2. A distância entre elas é igual a 1 metro. Então, observe que aqui eu não vou ter que fazer, nesse caso, nenhum tipo de conversão, no caso da distância. Então, eu já tenho tudo o que eu preciso, é só substituir. Constante eletrostática está aqui, 9 vezes 10 elevado a nona. Aqui a intensidade, o valor das cargas Q1 e Q2, que são, no caso, que esse valor é igual, dividido pela distância, que é igual a 1, já está expresso em metros ao quadrado. Então, aqui no numerador, 9 vezes 1 vezes 1 é igual a 9. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 está feito aqui nesse quadrinho verde, dá 10 elevado a menos 3, divididos por 1 ao quadrado, que é igual a 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, de tal maneira que a força elétrica entre essas cargas que são iguais, no caso, essa força elétrica ela é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 3 newton. O exercício número 3, ele fala que duas pequenas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas Q minúsculo igual a menos 2 microcoulombs e Q maiúsculo igual a mais 3 microcoulombs. A distância que as separa é 50 centímetros. Ele pede para que se calcule a intensidade da força elétrica e depois dizer se essa força ela é atrativa ou repulsiva. Então, galera, por partes.
Bora primeiro calcular a intensidade da força elétrica. Então, ó, tá aqui a lei de Coulomb. Para isso, a gente tem que identificar as cargas. Então, a carga Q minúsculo é igual a menos 2 microcoulombs, ou seja, o micro ele multiplica por 10 elevado a menos 6, então eu vou ter menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A carga que ele indica aí por Q maiúsculo é igual a mais 3 microcoulombs. Então, o micro ele multiplica, no caso, a grandeza por 10 elevado a menos 6, então eu vou ter ali 3, né, positivo, né, vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Além disso, eu preciso da distância entre elas, que nesse caso é 50 centímetros. 50 centímetros não está expresso em metros, então a gente tem que converter. Converti isso dividindo por 100, obtendo 50 divididos por 100 é meio, quer dizer, 50 centímetros é meio metro, e a única coisa que eu fiz foi expressar o meio em notação científica. Então eu tendo aqui 5 vezes 10 elevado a menos 1. Com tudo isso, é só pegar agora e substituir na lei de Coulomb. Então, ó, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga Q1, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que essa carga ela não pode aparecer com sinal negativo, tá? Vezes a outra carga, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Divididos pela distância entre as esferas, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 1, isso tem que estar elevado ao quadrado por conta da lei de Coulomb. Então, aqui no numerador, né, a gente vai multiplicar primeiro os números, 9 vezes 2, 18, vezes 3, 54. Depois a gente multiplica as potências de 10. 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, está feito nesse quadrinho verde aqui abaixo, dá 10 elevado a menos 3. No denominador, eu tenho aqui 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, e aí eu tenho, ó, 5 ao quadrado é 25, 10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. Também está feito aqui no quadrinho aqui embaixo, tá? E aí o que acontece? Agora, né, eu tenho que pegar e fazer essa divisão. Então, como é que a gente divide isso? A gente vai dividir os números. 54 divididos por 25 é 2,16. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 2 está feito no quadrinho aí ao lado, obtendo 10 elevado a menos 1. Está aí a intensidade da força elétrica entre essas esferas. 2,16 vezes 10 elevado a menos 1, e como é força, a unidade é o Newton. A outra pergunta do problema é dizer se essa força ela é atrativa ou repulsiva. O que acontece? Observe os sinais das cargas. Essas cargas elas possuem sinais opostos. Por elas possuírem sinais opostos, a força que ocorre entre essas esferas ela é uma força atrativa. Então, galera, o exercício número 4 ele fala que a distância entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio é da ordem de 5 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Determine a intensidade da força de atração eletrostática entre as partículas no vácuo, e aí está dado o valor da constante eletrostática, sabendo que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, e a carga do próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, primeira coisa, pega o raio do lápis, vamos embora aqui sublinhar o que o problema está pedindo. Ó. Determine a intensidade da força de atração eletrostática, beleza? Para a gente fazer isso, a gente vai aqui se utilizar da lei de Coulomb, tranquilo? E para a gente se utilizar da lei de Coulomb, eu tenho que saber qual é o valor das duas cargas e da distância entre elas. Observe que nesse problema não há nenhum tipo de conversão a ser feita. Ó. A distância entre as partículas está aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 11, e aqui está o valor das cargas, Q1 e Q2, que é no caso o valor da carga do elétron, Q1, eu escolhi de forma aleatória, e a carga elétrica do próton, que no caso aqui eu estou chamando de Q2. Substituir tudo aqui na lei de Coulomb. Ó. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga Q1, que é a carga do elétron, nesse caso, e lembrem-se de que aqui na lei de Coulomb o sinal negativo ele não entra, tá? Vezes a carga Q2,
dividido pela distância entre as duas cargas, entre as duas partículas, lembrando que tem que elevar ao quadrado, e essa é uma exigência da lei de Coulomb. Então, ó, no numerador, 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dá 23,4. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a menos 19, ó, está feito aqui no quadrinho verde abaixo, está 10 elevado a menos 30. No denominador eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 11 ao quadrado, que também está feito aqui embaixo. Então eu tenho, ó, 5 ao quadrado, certo? O quadrado de um produto é o produto dos quadrados. Então, ó, 5 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 11 ao quadrado. De tal maneira que eu tenho aqui no denominador 25 vezes 10 elevado a menos 22. Então, ó, aqui nessa divisão, primeiro a gente divide os números. Então, 23,04 divididos por 25 dá 0,92. Após isso, a gente divide as potências de 10. 10 elevado a menos 30 divididos por 10 elevado a menos 22 está feito no quadrinho aqui ao lado, e nós temos 10 elevado a menos 8. Ou seja, a força, no caso de atração entre o elétron e o próton, nesse caso, tem esse valor. Mas observem aqui, ó, que o 0,92 não está escrito em notação científica. Eu fiz isso aqui embaixo. 0,92 é 9,2 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o 10 elevado a menos 8, que a gente não pode mexer. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 8 está feito aqui ao lado, de tal maneira que a força de atração entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio, o valor dessa força é de 9,2 vezes 10 elevado a menos 9 newton. Então, aqui o exercício número 5, ele está dizendo o seguinte, ó, uma carga pontual positiva Q1 igual a 0,24 microcoulombs, ela é colocada a uma distância d igual a 3 centímetros de outra carga pontual negativa Q2 igual a menos 0,60 microcoulombs. Supondo que Q1 e Q2 estejam no ar, e aí está dado o valor da constante eletrostática, ele pede para determinar o valor da força F1 que Q2 exerce sobre Q1. Tranquilo? Então, ó, como é que a gente vai determinar o valor dessa força? A gente vai ter que se utilizar aqui da lei de Coulomb. Para isso é necessário, né, que a gente conheça, a gente consiga determinar no enunciado os valores das cargas Q1 e Q2 e da distância entre elas, só tomando cuidado com as unidades. Então, ó, a carga Q1 é igual a 0,24 microcoulombs. O micro, ele pega o valor da carga e multiplica por 10 elevado a menos 6. Então, está aqui a carga Q1. A carga Q2, ela é negativa, mas o valor dela é 0,60 microcoulombs. O micro, ele pega qualquer grandeza, multiplica por 10 elevado a menos 6, então está aqui o valor da carga Q2. A distância entre elas é que assim, é um problema, porque ela está sendo dada em centímetros. Logo, eu tenho que transformar isso em metros. De centímetros para metros, a gente já viu que basta pegar o valor aqui da distância e dividir por 100. 3 divididos por 100 é 0,03. E 0,03 expresso em notação científica está aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tendo tudo isso, é só substituir aqui na lei de Coulomb, ó. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. A carga Q1, 0,24 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q2, lembrando que aqui o sinal negativo não entra, 0,6 vezes 10 elevado a menos 6. Divididos pela distância entre essas cargas, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2, e eu tenho que elevar isso ao quadrado. Então, aqui no numerador eu tenho, ó, 9 vezes 0,24 vezes 0,6 dá aproximadamente 1,3. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 3. Ó. Só vocês observarem esse quadrinho que aparece logo abaixo. Dividido aqui pelo denominador, eu tenho aqui 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho, ó, 3 ao quadrado é igual a 9, 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4, e isso também está feito aqui no quadrinho. Tranquilo? Então, continuando, aqui nessa divisão eu vou dividir primeiro os números. 1,3 divididos por 9 é aproximadamente 0,14. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 4 está feito aqui ao lado, e aqui, no caso, dá 10 elevado a 1.
Então, ó, observem que o 0,14 não está escrito em notação científica, então eu vou fazer isso. 0,14 escrito em notação científica dá 1,4 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o 10 elevado a 1. Só que 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 1 é 10 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a força no caso a força F1, né, entre as cargas Q2 e Q1, vale 1,4 newton, beleza? No item B, ele quer saber o valor da força F2, vamos lá. O valor da força F2 que Q1 exerce sobre Q2 é maior, menor ou igual à força F1. Então, nós vimos, né, que já foi visto por vocês, que a terceira lei de Newton diz que se um corpo A faz uma força sobre o corpo B, o corpo B vai fazer uma força sobre o corpo A com o mesmo módulo. Então, se a força F1 vale, a força F1 que Q2 exerce sobre Q1 vale 1,4 newton, a força F2 que Q1 exerce sobre Q2 vai ser também igual a 1,4 newton. Tranquilo? Então, pela terceira lei de Newton, a força que Q1 exerce sobre Q2 é igual à força F1. Então, galera, aqui o exercício número 6, ele está dizendo o seguinte, ó, duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade, separadas uma da outra por uma distância de 30 centímetros e imersas no vácuo, atraem-se mutuamente com uma força elétrica de intensidade 40 newtons, sendo a constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. No item A, ele quer saber quais devem ser os sinais das cargas elétricas em questão. Observem que no enunciado aqui está dito que essas cargas atraem-se mutuamente. Se elas se atraem, a força de atração, ela ocorre quando as cargas possuem sinais diferentes. Então, o que acontece? Uma das cargas vai ter que ser positiva, outra carga vai ter que ser negativa. Tranquilo? No item B, ele quer saber qual é o valor de cada carga. Então, observem que esse exercício ele já se difere dos anteriores, porque ele não pede o valor, né, no caso, ele não pede o valor da força, no caso, né, a força de atração entre elas, até porque isso foi dado. Ele quer saber qual é o valor das cargas, mas a gente pode tranquilamente se utilizar aqui da lei de Coulomb, tá? Porque na lei de Coulomb o valor das cargas ele já aparece. Tranquilo? E aí o que acontece? A gente vai ter que voltar para o exercício e identificar, né, os valores que foram dados. Então, ó, primeira coisa, eu sei que essas cargas têm o mesmo valor, têm a mesma intensidade. Então, como elas são iguais, eu vou representar as cargas Q1 e Q2 por uma mesma letra. Eu vou chamar essa letra aqui no caso de Q. Tranquilo? Além disso, ó, a distância entre elas é de 30 centímetros. Eu tenho que transformar isso em metros. De centímetros para metros, eu tenho que pegar o valor da distância, nesse caso, e dividir por 100. Ó. Então, eu tenho aqui a distância entre as cargas. E tem aqui o valor da força, da intensidade da força entre as cargas, que é igual a 40. Então, ó, com muita calma, eu estou substituindo tudo isso aqui na lei de Coulomb. Ó. A força, no caso, é igual a 40, né? Igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a primeira carga que eu estou chamando de Q, vezes a outra carga que eu também estou chamando de Q. Tranquilo? Dividido pela distância entre elas, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, com calma, ó, do lado esquerdo, reparem que eu não posso fazer nada, por enquanto. Então, eu vou repetir, 40 igual. Aqui no numerador também não posso mexer em nada com 9 vezes 10 elevado a nona. Estão vendo? Aí eu tenho aqui, ó, Q vezes Q, que é ao quadrado. Então, tá aqui. Beleza? E embaixo eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, ó, que está feito aqui embaixo. E aí eu tenho 9 vezes 10 elevado a menos 2. O que nós temos aqui? Observem que eu tenho como, aqui do lado esquerdo, direito, da igualdade, fazer essa divisão, porque ela é exata. Então, ó, eu estou repetindo o lado esquerdo, que dá 40, e aqui do lado direito, ó, 9 divididos por 9 é 1, 10 elevado a nona divididos por 10 elevado a menos 2, está feito no quadrinho aqui ao lado, e isso aqui dá 10 elevado a 11.
Então eu tenho 1 vezes 10 elevado a 11, matei a divisão, vezes o Q ao quadrado. Cara, nesse ponto aqui eu tenho uma equação do segundo grau reduzida. A gente aqui não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, porque o número que multiplica a variável vai para o outro lado da equação dividindo, correto? Então aqui, reparem, 4 não tem nada aqui embaixo, pode ser 1, né? Então, 4 divididos por 1 dá 4. E eu tenho que dividir 10 elevado a 1 por 10 elevado a 11. Está feito aqui ao lado. E aí eu tenho 10 elevado a menos 10. Mas observem aqui que eu tenho, no caso, a carga está elevada ao quadrado. Como ela está elevada ao quadrado, eu quero saber o valor da carga, eu tenho que extrair a raiz quadrada desse valor. Então, raiz quadrada, no caso aqui, basta a gente olhar lá em cima. Como é que a gente calcula o quadrado de um produto? A gente, no caso, eleva cada valor ao quadrado e depois multiplica eles. Agora, aqui eu tenho que calcular a raiz de um produto. Como é que eu calculo a raiz de um produto? Eu calculo a raiz de cada número dentro do radical e depois eu multiplico eles. Então, aqui eu tenho o seguinte, raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 10, eu tenho raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10. Bom, raiz quadrada do número 4 é 2. Certo? Vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 10, está feito aqui ao lado. E se vocês não lembram dessa propriedade das potências, eu coloquei do lado esquerdo. A gente tem como transformar um radical em uma potência cujo expoente é uma fração. Então, reparem aqui o seguinte, a gente não escreve isso normalmente, mas a raiz quadrada, o índice da raiz, não é 2. Então, eu posso transformar aqui esse radical dessa forma. O número dentro do radical é a base da potência. O expoente do número dentro do radical vai para o numerador. O índice da raiz vai para o denominador. Ou seja, nesse caso eu tenho 10 elevado a menos 10 sobre 2. Só que menos 10 sobre 2 isso é exato. Aqui, no caso, eu tenho 10 elevado a menos 5. De tal forma que cada carga vai possuir um valor igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo? Ou então, observe o seguinte, como ele não diz aqui qual delas, ele quer saber o valor de cada carga, uma delas tem que ser 2 vezes 10 elevado a menos 5 e a outra carga vai possuir o valor de menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo? Então, finalmente aqui no exercício número 7, ele é um pouco extenso, então eu vou acabar dividindo ele em duas partes, em 2 slides, porque não vai caber tudo aqui. Então, ele fala que duas cargas pontiformes, Q1 igual a 1 microcoulomb e Q2 igual a 4 microcoulombs, elas estão fixas e separadas pela distância D igual a 20 centímetros no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática no vácuo é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, ele pede primeiro, no item A, para determinar a intensidade da força elétrica entre as cargas e dizer se essa força ela é atrativa ou repulsiva. Observem que as cargas Q1 e Q2 elas possuem o mesmo sinal. E por possuírem o mesmo sinal, a força elétrica entre elas é uma força repulsiva. Para determinar a intensidade dessa força elétrica, a gente vai se utilizar aqui da lei de Coulomb. Então, a gente volta para o enunciado e a gente retira os valores que foram dados. Então, a carga Q1 é igual a 1 microcoulomb, o micro multiplica qualquer grandeza por 10 a menos 6, ou seja, a carga Q1 está aqui o valor dela. A carga Q2, tem o valor da carga Q2 é igual a 4 microcoulombs. O micro pega qualquer grandeza e multiplica por 10 a menos 6, então está aqui o valor da carga Q2. A distância entre essas cargas é igual a 20 centímetros, então eu tenho que transformar 20 centímetros para metros, dividindo, obviamente, o valor por 100. 20 divididos por 100 é 0,2, por isso aqui não está escrito em notação científica, eu fiz isso aqui ao lado. Tranquilo? Tenho todos os valores necessários, eu só vou pegar e vou substituir aqui na lei de Coulomb. Então, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga Q1, 1 vezes 10 a menos 6, vezes a carga Q2,
4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância entre elas, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, aqui em cima eu tenho 9 vezes 1 vezes 4 é igual a 36. 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 está feito. No quadrinho verde aqui abaixo, eu tenho 10 elevado a menos 3. No denominador, eu tenho que fazer 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, e também está resolvido isso aqui na caixinha verde aqui abaixo. E aí a gente obtém 4 vezes 10 elevado a menos 2. Para finalizar o item A, eu tenho 36 divididos por 4 é igual a 9, né? A gente tem que dividir os números, e eu também tenho que dividir as potências de 10. Isso está feito, pessoal, aqui ao lado, de tal forma que a intensidade da força entre essas duas cargas, Q1 e Q2, é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Então, galera, olha só, aqui no item B, está pedindo para determinar a intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga Q3 igual a 2 microcoulombs colocada a 15 centímetros de Q1. Então, assim, cara, eu achei por bem, nessa situação, eu colocar isso numa imagem, porque eu acho que vai ficar extremamente simples de entender o que está acontecendo. Então, observem o seguinte: inicialmente, o que a gente tinha? A gente só tinha essas cargas Q1 e Q2 separadas por 20 centímetros, e foi aquilo que a gente fez no item A, tranquilo? Agora, aqui nesse item B, foi inserida uma carga Q3 a 15 centímetros de Q1. Conseguem visualizar isso aqui? Agora, se toda essa distância aqui vale 20 centímetros, essa distância aqui vale 15, isso quer dizer que a distância entre as cargas Q3 e Q2 é igual a 5 centímetros. Guardem bem essa informação. Tranquilo? Prosseguindo, no momento que a gente pega e introduz essa carga Q3, observem que ela vai ficar sujeita a duas forças. Eu estou chamando de F1 a força que a carga Q1 está exercendo sobre ela. E aí, na hora de resolver o exercício, eu estou indicando isso tudo aqui pela cor azul. E como as cargas Q1 e Q3 elas têm o mesmo sinal, pessoal, o que acontece? A força ela é de repulsão, de afastamento. Então está aqui a direção e o sentido da força F1, que é a força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q3. Até aí, tá beleza? Aí, também sobre essa carga Q3, nós temos aqui essa carga Q2, agindo sobre, no caso, né, uma força agindo sobre essa carga Q3, devida à presença da carga Q2. E eu estou indicando essa força aqui por esse símbolo, por F2, e aí observem que pelo fato, né, das cargas Q2 e Q3 possuírem o mesmo sinal, também ocorre uma força de repulsão, uma força de afastamento. Então aqui, muito bem destacado, está aqui a direção e o sentido da força F2, que é a força que a carga Q2 exerce sobre a carga Q3. Até aí, tá beleza? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu estou calculando cada força, a intensidade de cada força, de forma separada, para não confundir ninguém. Tá? É uma quantidade grande de cálculo, mas na realidade o que a gente fez aqui? Eu peguei tudo que a gente fez nos exercícios anteriores e apliquei a essa situação. Ó. Dá uma olhada, para determinar a intensidade dessa força F1. A carga Q1 é igual a 1 microcoulomb, a carga Q3 é igual a 2 microcoulombs. Então estão aqui os valores das cargas. A distância entre as cargas Q1 e Q3 é igual a 15 centímetros, que, convertido para metros, está aqui o valor, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1, aqui está o valor da constante eletrostática. Então a gente substitui tudo isso na lei de Coulomb. Então a gente vai ter o seguinte, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q1, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q2, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância entre elas, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, a gente multiplica no numerador, tá? A gente multiplica todos os valores, 9 vezes 1 vezes 2 dá 18, multiplica todas as potências de 10, 10 a nona vezes 10 a 6, menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, dá 10 elevado a menos 3. No denominador, 1,5 ao quadrado é 2,25.
10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, 18 divididos por 2 é 2,25, dá 8. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a menos 1. Vocês vão ver que nesse exercício em específico é mais fácil a gente pegar e trabalhar com o valor no caso, no valor da força expresso em número decimal. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,8 newton, que é a intensidade aqui dessa força F1. Vou fazer o mesmo agora aqui. A intensidade da força F2, quer dizer, que é a força que a carga Q2 exerce sobre a carga Q3, a gente também vai se utilizar da lei de Coulomb. Nesse caso, a carga Q2 é igual a 4 microcoulombs, a carga Q3 é igual a 2 microcoulombs e a distância entre elas, como a gente viu no início, vale 5 centímetros. Então, 5 centímetros convertidos para metros, está aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 2, é só substituir tudo na lei de Coulomb. Então, nós temos 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q3, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância entre elas, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, aqui em cima eu tenho 9 vezes 4, 36, vezes 2, 72, 10 a nona vezes 10 a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 3. Aqui embaixo eu tenho 5 ao quadrado é 25, 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4. Para finalizar aqui, a gente divide os valores numéricos, 72 divididos por 25 dá 2,88. A gente divide as potências de 10, 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 4 dá 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 2,88 vezes 10 dá 28,8. Mas o exercício ainda não terminou, porque eu sei agora quanto vale F1 e eu sei quanto vale F2. Mas o problema pede para determinar a intensidade da força resultante, e isso é conteúdo do primeiro ano. Observem que eu tenho duas forças com sentidos contrários. O que é a resultante da força no caso? Quando nós temos forças com sentidos contrários, a resultante dessas forças vai ser sempre dada pela diferença entre a maior força no caso, pela força de menor intensidade. Logo, a força resultante sobre a carga Q3 vai ser igual a 28,8 menos 0,8, a intensidade da força pedida vale 20 newtons. Bom, pessoal, a tarefa que vocês têm para essa semana é responder o quiz, e apesar de eu ter indicado isso lá na plataforma, na descrição da atividade, mas é o seguinte, cara, eu já vou avisar. A partir desse quiz, de agora para frente, só vai conseguir acessar quem entrar na plataforma com o e-mail criado pela Seduc. Então, não adianta você pegar e me mandar mensagem dizendo: ah, Murilo, eu não estou conseguindo acessar o quiz. Cara, se você não entrou com a conta da Seduc, você não vai conseguir acessar. Tá? Então, tomem cuidado com isso. No canto superior esquerdo, para quem utiliza o aplicativo, ou do lado direito, quem está fazendo isso pelo computador, você tem como trocar a conta. Certifique-se de que a conta que está sendo utilizada é a conta da Seduc, não é a conta pessoal. Quem tem mais de uma conta no Gmail, e eu falo isso por experiência própria, todas as vezes em que você entra na plataforma, ele fica doido, ele meio que seleciona uma conta qualquer, e aí você pega e na teoria você fica acessando as coisas. Mas não é assim, não é dessa forma que vai rolar, tá bom? Então, pessoal, fiquem bem. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai trabalhar com o conceito de corrente elétrica, porque até o momento o que a gente viu, na realidade, foram cargas mantidas em repouso. Agora, essas cargas elétricas elas vão começar a se movimentar, e aí vocês vão perceber a quantidade imensa de aplicações disso. Então, o primeiro conceito, que é o conceito de corrente elétrica, a gente vai ver na próxima aula. Então, galera, olha só, mantenham-se em casa, seguros, tá? E se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar, tá? Então, um grande abraço.